Fala aí, arteiros e arteiras, como vão vocês? Eu espero que muito bem. Hoje eu vou ensinar pra vocês algo bem diferente do que eu tô acostumado a ensinar aqui. Hoje eu vou ensinar vocês a enxergar a arte direitinho, ou melhor, vamos fazer leitura de imagem. Bom, pra começar, o que é leitura de imagem? Leitura de imagem é quando a gente consegue distinguir dentro de uma obra de arte, ou de uma propaganda publicitária, ou de qualquer coisa relacionada ao universo visual, e a gente consegue achar símbolos que definem aquela peça que a gente está olhando, ou seja, a gente consegue achar um significado dentro daquela imagem. Normalmente este significado não tem relação direta com o que o artista quis representar, no caso da obra de arte. Até porque um artista quase nunca deixa um manual de como a obra dele foi feita ou qual foi a ideia que ele quis passar, certo? Então a gente não tem como saber o que um artista lá do passado estava pensando se ele não deixou nada anotado. Mas, analisando a obra de arte e sabendo mais ou menos, tentando achar mais ou menos os significados dentro dela, a gente consegue descobrir o que o artista estava querendo dizer e assim fazer uma leitura de imagem, que é o quê? Enxergar um significado por trás de símbolos, de objetos, de cores, de formas que o artista colocou dentro da obra de arte e assim fazer uma interpretação mais apurada daquilo que a obra está querendo dizer. Vamos aprender como fazer isso. Primeiro, a gente nunca vai saber se a nossa leitura realmente está certa, a não ser que o artista encarne do teu lado e fale, parabéns, você acertou. Mas só o exercício de ler imagem, de procurar um significado, já é um baita de um avanço pro nosso cérebro, já que a gente não tá acostumado a buscar significado nas coisas e sim receber tudo mastigado, tudo pronto. Então a gente não tem mais, dificilmente se tem aquela capacidade de interpretação, e isso é um problema que, vou conversar com qualquer professor hoje em dia, a gente vai sempre chegar na conclusão de que os alunos não sabem interpretar, as pessoas não sabem interpretar. E realmente isso é uma meta, uma verdade. Na leitura de imagem é basicamente isso, um jogo de interpretação. Cada um vai ter uma interpretação diferente do outro. Não existe o certo ou o errado dentro da leitura de imagem. Se uma criança vai interpretar uma obra de arte, ela vai interpretar de acordo com aquela realidade dela, com o contexto dela. Se um adulto formado no ensino superior vai ler a mesma obra de arte, ele vai ter uma outra interpretação porque a realidade dele é totalmente diferente daquela criança. Então, cada um tem uma interpretação da obra de acordo com aquilo que vive, de acordo com aquilo que tem ao seu redor. Então, você já deve ter visto fotos de pessoas, ou até mesmo em filmes, a galera sentada na frente, num banquinho dentro de um museu, analisando uma obra de arte por horas e horas e horas. O que essas pessoas estão fazendo? Estão buscando significado naquela pintura que elas estão olhando. E normalmente não, quase sempre, a gente acha um significado se a gente para pra pensar e refletir um pouquinho sobre o que aquela obra tá querendo dizer, o que aquele artista quis passar. Em alguns vídeos anteriores, eu expliquei mais ou menos como é que funcionava o processo criativo do artista. E quando a gente chega numa obra de arte, qual pergunta que a gente tem que fazer pra tentar descobrir o significado? E não é a pergunta de como ele fez isso, e sim por que o artista fez aquilo. E começar com essa pergunta já ajuda bastante. Se você não assistiu o vídeo, sugiro que você volte um pouquinho pra trás e assista, porque vale realmente a pena. Na minha opinião, um dos melhores vídeos deste canal até agora. Mas voltando pra isso, como se faz uma leitura de imagem correta, ou seja, o mais próximo do correto? Na verdade, existem vários tipos de leitura de imagem. Hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer uma leitura baseada no método do Edmund Feldman, que é uma leitura estética visual que ajuda bastante, na minha opinião, é a mais simples e a mais que traz um resultado bem mais visível pra quem nunca fez leitura de imagem. Mas só pra fazer um fundamento assim, tá? Existem 3 outros tipos, que é a leitura cronológica estilística. O que é a leitura de imagem cronológica estilística? Ela leva em consideração a influência do período histórico e os modos de ver que aquela época propôs pro artista. Ou seja, tu leva em consideração todo o período que passou por trás da criação daquela obra. Então, se um artista criou durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, provavelmente a obra dele vai ter influência sobre o sofrimento, sobre a dor da guerra, o medo, o pânico, blá 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 blá. Então, a cronológica estilística leva pra esse tempo, o estilo que era a pintura daquela época, se era impressionista, se era cubista, surrealista, enfim, leva todo um contexto do por trás da sociedade que estava regendo naquela época. No outro tipo de leitura, a gente chama de bibliográfico intencional, ou seja, ela leva muito mais a carga da vida do artista, ou seja, a intenção do artista em colocar dentro da obra de arte o significado dele. Então, um exemplo que a gente pode pegar de um artista que usa muito essa coisa da biografia, o Eduardo Munch, do Grito. Ele vivia uma vida melancólica, então ele colocava muito do pessoal dele na obra. Então a gente pode fazer uma leitura baseada na biografia do artista mesmo. A outra leitura que a gente pode fazer é a iconográfica, que é o quê? É a leitura dos elementos num todo, ou seja, eu pego símbolos que estão dentro da obra de arte, objetos, significados, animais, pessoas, blá blá blá, e monta um significado em cima desses ícones, por isso iconográfico. Aí através desses elementos, desses símbolos é que eu acho a minha interpretação. O que o Edmund Feldman faz? Ele cria um passo a passo de como ler imagens. Tudo fica mais fácil se a gente segue esse passo a passo. E faz um apanhado mais ou menos dessas outras várias leituras numa única leitura que facilita bastante pra gente. Então, primeiro passo, pra ler uma imagem direitinho, a gente tem que primeiro descrever a imagem. O que seria
de descrever a imagem? É tu contar como se fosse uma lista de... Vamos fazer... Eu sempre faço essa relação na escola. É como se você fosse fazer um bolo. Primeira coisa, você vai precisar da lista de ingredientes. Então, na descrição da imagem, tu vai descrever como se fossem os ingredientes que você precisa fazer um bolo. Então, vamos pegar a obra do Balanço, do Fragonard. O que a gente vê na obra? 3 figuras humanas, um cenário de árvore, um bosque, um balanço, roupas antigas, cores verdes, o contraste de luz e sombra. Enfim, vai detalhando tudo. Tudo que tu enxergar, tu vai detalhando nessa parte da descrição da imagem. Sem, assim, ó, tudo mesmo que você vê. Segundo, você começa a analisar a obra. Ou seja, o que é análise? É tu fazer relação, o que uma coisa tem a ver com a outra. O que tem a ver o balanço com a árvore, essas 3 pessoas estão aonde. Ou seja, tu vai relacionando todos os objetos, tudo que tu encontrou, todos os itens que tu encontrou na primeira fase ali, que é a de descrever, e tu vai relacionando eles todos, montando a cena num todo. Na terceira parte, surge a interpretação, ou seja, o que cada símbolo desses está querendo me dizer, o que o artista quis dizer. E depois, por último, a gente faz o julgamento, se a obra é boa, se é ruim, por que é boa, por que é ruim. Vamos deixar essa parte do julgamento de lado por enquanto. Então, eu descrevo tudo que eu tô vendo, tudo, exatamente tudo que eu estou vendo. Eu analiso, faço uma relação de tudo que tá aparecendo na minha imagem, e depois eu interpreto todos esses símbolos da minha maneira. Então, toda essa análise, toda essa interpretação, toda essa descrição eu vou fazer de acordo com as minhas vivências, com aquilo que eu conheço, dependendo se eu tenho 10 anos de idade, 14, 15, 16 ou 40, 50, 60 anos. Deixar bem claro que a interpretação é de cada um, não existe o certo e errado, cada um vai interpretar de acordo com a vivência que tem dentro de si. Por quê? Existem fases de desenvolvimento estético, então uma criança ela não vai ter a mesma interpretação, ela não vai interpretar metáforas da mesma maneira que um adulto mais velho, certo? Pra gente treinar bastante isso agora, só pra vocês entenderem mais ou menos como funciona todo esse processo, a gente vai analisar uma obra chamada O Balanço, do Fragonard. Que essa obra foi feita na época da pré-revolução francesa ainda, tipo no reinado de Luís 16, 15, 16. E ela retrata bem o que era a corte da época naquele tempo lá. E bem o estilo de pintura rococó que era o período que fazia parte daquilo. Então, levando em consideração que o período rococó era um período voltado para as coisas da corte, tipo, era tudo muito bonitinho, tudo arrumadinho, era tudo cheio de frufruzinha e tudo mais. As pinturas eram todas alegres, com tons suaves, tons pastéis. Vocês podem conferir mais sobre o rococó no vídeo aqui em cima que eu vou colocar. Mas então, pegando a obra do Balanço, vamos fazer a primeira parte, segundo que o Edmund Feldman propõe pra gente como leitura de imagem. Descrever a obra. Então, se a gente for descrever a obra do Balanço, a gente vai ter cores verdes, tons claros, tons escuros, tons pastéis, de rosa, azul, verde. Nós temos 3 figuras humanas, que a gente consegue ver assim logo de cara. Nós temos 3 esculturas, uma no canto da imagem, outras 2 lá atrás. Nós temos um cenário cheio de árvores, né, que pode ser um bosque. Temos também um cachorrinho logo aqui embaixo da imagem, próximo ao rapaz lá do fundo, o senhor lá do fundo. Nós temos um sapatinho voando do pezinho da moça ali no balanço. Nós temos o balanço, onde a moça está sentada, e também nós temos as cordas que seguram esse balanço na árvore. Por que é importante fazer essa descrição detalhada? Porque cada coisinha dessas que a gente for descrevendo, a gente vai precisar depois para fazer análise. Ou seja, elas vão sim dizer o que essa obra está querendo dizer, elas vão ajudar na nossa interpretação. Então, descrevemos tudo que foi possível. Agora vamos para análise. O que eu faço na análise? Eu coloco cada coisa em seu lugar. Então, tenho 3 figuras humanas. Uma delas está deitada aqui no cantinho da imagem, no plano da frente. Logo acima dela tem uma escultura. Uma das figuras está sentada no balanço, parecendo chutar o sapatinho. A outra figura humana segura a corda com as mãos, puxando o balanço para trás, ou seja, está embalando o balanço. Outras 2 esculturas estão logo abaixo da figura sentada no balanço, a figura humana sentada no balanço, e o animalzinho que parece ser um cachorro está na frente do rapaz lá do fundo. Essas 3 pessoas estão num cenário que parece ser uma floresta, um bosque, um jardim. Ok? Analisei a minha imagem e coloquei cada coisa em seu lugar, certo? Vale lembrar que as cores também fazem parte da análise. Então, se a gente for considerar as cores do balanço, a gente tem o foco de luz no personagem central, que é a moça ali sentadinha no balanço, e a parte lá do fundo mais escura, ou seja, tá numa penumbra. Então, o foco principal fica mais aqui na parte da frente da imagem. Agora vem a parte da interpretação. O que eu faço na interpretação? Eu começo a dar significado para os símbolos, ou seja, eu começo a achar metáforas que representem as coisas que estão
colocadas dentro da obra de arte. No caso do balanço, a gente tem vários, mas eles são bem caricatos, então fica mais fácil de interpretar. Por isso eu escolhi ela pra gente fazer a leitura, a primeira leitura aqui no canal. Então, vamos interpretar 3 figuras humanas. 2 delas estão com roupas masculinas, o que pode dizer pra gente que são homens, certo? A terceira figura está de vestido rosa, que representa que ela é uma mulher. Na figura da mulher, o sapatinho está voando, certo? Estão vendo ali o sapatinho voar? Pois é, como se ela tivesse chutado pra chamar a atenção do rapaz que tá logo ali à frente. Se a gente for considerar os contos antigos, de contos de fadas e historinhas que aconteciam antigamente, quando a moça perdia o sapatinho, não era só o simples fato de perder o sapatinho, era uma metáfora de perder a inocência. Então aqui pode estar nos revelando alguma outra coisa que esteja escondida dentro da obra do Fragonard, ou seja, ela chutou o sapatinho, ela está perdendo a inocência dela. Guardem essa informação. Segunda parte, o rapaz que está sentado no canto da imagem aqui na frente, está olhando diretamente para um ponto bem específico, ou seja, a moça está chutando a perna para cima, dando espaço para ele mirar o seu olhar diretamente para um lugar, né, proposital ali. Ou seja, a obra já não representa tanta inocência assim quanto quem olha a primeira vez, né? Fala, que lindo uma moça no balanço. Vamos olhar direitinho. Então ele tá focado num ponto específico. A moça tá retribuindo o olhar dele, ou seja, os dois estão cruzando olhares. E a gente tem a outra figura humana lá atrás meio que alheio a tudo que tá acontecendo. Ele não tá vendo o rapaz sentado escondido ali na frente porque ele tá coberto entre os arbustos, certo? Vamos guardando essas informações. Logo próximo ali, um pouquinho mais pra frente do moço lá de trás da imagem, a gente tem um animalzinho meio pendurando numa cerquinha que parece um cachorro. Se a gente for considerar o cachorro, ele é um símbolo relacionado à fidelidade, ou seja, a gente sempre fala, né, o cachorro é o melhor amigo do homem, ou seja, um animal fiel ao homem. Então ele representa o símbolo da fidelidade ali. Então a gente pode considerar que a obra está falando de algo sobre fidelidade, ser fiel ao seu parceiro. O senhor que tá segurando, que tá lá atrás, ele tá segurando as cordas do balanço, ou seja, ele tem o domínio do balanço, ele empurra, ele balança, ele que coordena tudo. Se a gente for considerar que naquela época que a obra foi pintada, as moças elas não tinham poder sobre a sua relação e muitas das vezes os casamentos eram arranjados, elas casavam com pessoas contra a própria vontade, só pra continuar a linhagem da família, a gente tem ali o homem segurando a corda como se ele fosse o detentor do corpo da mulher, ou seja, ele é o que coordena tudo, a situação. Se a gente tem esse símbolo da corda sendo a prisão da mulher dentro do balanço, ou seja, ele que tá guiando o caminho dela pela corda, tomando as rédeas da relação, a gente pode constatar logo em seguida que talvez aquele senhor lá de trás na penumbra seja o real marido dela e o jovem aqui da frente seja um caso, uma fé, certo? Porque, como eu falei antes, os casamentos eram arranjados e as moças normalmente tinham casos extraconjugais com outros homens que lhe interessavam muito mais do que os próprios maridos. Da onde eu tirei a ideia de que possa ser relacionado ao romance, essas coisas todas? Na figura dos cupidos, nas estatuazinhas. Então, a gente tem uma escultura logo aqui em cima do rapaz que parece ser um anjinho com a mãozinha na boca. E temos outros 2 cupidinhos lá atrás que também estão meio que olhando a cena. Um tá baixando a cabeça, que parece estar com vergonha do que tá acontecendo, ou seja, ele tá sabendo o que tá acontecendo. E o outro tá bem atento aonde tá voando o sapatinho. Já a figura aqui da frente, da estátua aqui da frente, tá com o dedinho na boca como se ele estivesse pedindo silêncio. Ou seja, vamos fazer silêncio pro que o marido lá atrás não descubra e que o moço da frente aqui consiga ter o seu caso com a moça. Afinal, aquilo aqui pode ter um amor verdadeiro. Ou seja, as esculturas são cúmplices desse relacionamento extraconjugal que tá acontecendo aqui na obra. Mas tem outra interpretação bem interessante para essa obra aqui do balanço. Como elas casavam muito pela questão do favorecimento social que podia acontecer através do casamento, elas tinham noção de que elas não podiam largar um marido rico para ficar com o rapaz porque elas precisavam ter a ostentação do dinheiro, dos vestidos, dos bailes, das festas e tudo mais naquela época. Elas não podiam simplesmente assim, vou ser dona do meu próprio nariz e foi. Não, elas tinham consciência de que para manter o status elas tinham que manter o casamento. Então a gente tem o quê? O movimento do balanço. O balanço vai e volta, vai e volta. Se a gente for considerar que ela tá sentada no balanço e o balanço está indo e ele provavelmente vai fazer o movimento de voltar, pode ser uma simbologia ligada ao quê? Pra ela é confortável ter esses pulos de cerca. Afinal a gente tem ali até embaixo uma cerca dividindo o marido do caso dela. Ou seja, ela vai e volta pro amante e pro marido quantas vezes ela achar necessário, porque pra ela convém muito estar também com o marido. Afinal, não é o jovem da frente que tá bancando o vestidão que ela tá vestindo ali, provavelmente seja o marido. Então tem também essa interpretação de que pra ela seja algo natural pular a cerca. Foi uma interpretação assim, super rápida, só pra vocês entenderem mais ou menos como é que funciona o processo. Então se a gente for analisar a obra do balanço como um todo, ela não fala simplesmente de inocência de pessoa, de uma menina no balanço, de uma imagem bonita,
falta de romance no bosque. Ela fala muito também sobre traição, infidelidade, relacionamentos, a falta de autonomia das mulheres naquela época, o controle do marido. Enfim, tem muito mais coisa pra ser discutida dentro dessa obra aqui do que simplesmente uma moça balançando que é feliz e tudo mais. Então, isso aqui foi assim, ó, tipo, resumo super rápido do que pode acontecer, do que pode dizer essa obra. Se tá certo ou não, daí depende de cada um. Essa é minha interpretação da obra O Balanço. Você talvez tenha outra visão da obra do Balanço. É normal ter várias interpretações, mas se a interpretação ela tem um fundamento, se você consegue provar através dos símbolos, das metáforas que a obra de arte tem, tu consegue mostrar pra todo mundo o que tu tá falando e da onde vem as tuas ideias, fica muito mais fácil de tu criar uma leitura muito mais objetiva, muito mais... tenha realmente relação com a obra e não uma narrativa inventada, uma história que tu inventou da tua cabeça porque tu é bem criativo. Tem que mostrar, através dos símbolos que estão dentro da obra, o teu ponto de vista. Essa é a ideia da leitura de imagem. Se tá certo, a gente não vai saber, mas o exercício de buscar o significado dentro da obra, isso assim, ó, já faz o cérebro desenvolver completamente, coisa que nenhuma outra matéria da escola vai fazer tu exercitar. Então vale muito a pena. É meio que é mais ou menos um problema matemático. Tu tira os dados, interpreta analisa os dados, relaciona os dados e interpreta os dados e tu resolve teu problema. Na arte, na leitura da obra de arte é a mesma coisa. Pega todos os dados da tua obra de arte, analisa, reflete sobre tudo, sobre cada um separadamente, depois tu junta tudo no mesmo contexto e interpreta, busca um significado para aquilo. Isso é leitura de imagem, segundo o método Feldman. Acho que era isso. Se vocês gostaram, vocês já sabem o que fazer. Se ficou alguma dúvida, por favor, deixem aí nos comentários. Vou responder com maior alegria. Fiquem bem à vontade mesmo, tá? Qualquer dúvida, podem perguntar que eu respondo. Espero que vocês tenham gostado realmente. Então não se esqueçam de curtir, compartilhar. E se gostaram desse vídeo, querem mais? Já sabem, deixem aquele likezinho ali e comentem, fiquem à vontade, o canal é de vocês. Querem ver mais alguma obra sendo analisada aqui neste canal? Por favor, deixe a sugestão. Espero que vocês tenham gostado mesmo, então um grande beijo, até a próxima, tchau!